boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook. A gente vai ter as próximas 2 horas aqui conversando um pouquinho com o Lázaro, ele vai falar um pouquinho da vida dele, da carreira dele, da formação, e a gente vai falar um pouquinho da importância das avaliações, dos exames laboratoriais, né, em relação ao desempenho dos atletas, a importância dessas avaliações também para o desempenho. Tive o prazer de conhecer o professor Lázaro na Unicamp, no LabEx, no Laboratório de Bioquímica, e a nossa experiência foi muito bacana, foi uma pessoa que me ajudou muito, um amigo de longa data e que tem ajudado, e eu sei que ajudou não só a mim, mas a muitos outros treinadores, muitas outras pessoas que passaram pelo LabEx e que tiveram lá suas dissertações, suas teses, enfim, tem uma experiência muito vasta no que ele vai dizer e seguramente agrega muito valor para todos nós. Eu não vou me alongar aqui, porque o professor tem 2 horas conosco, né, como eu já disse, e aí vamos deixar essas 2 horas dedicadas ao Lázaro para a gente fazer essa troca de conhecimento. As perguntas do Facebook, como a gente sempre tem feito, o nosso grande amigo Rodrigo vai tentar trazê-las aqui para o chat para que a gente possa repassá-las aqui ao Lázaro ao final da apresentação dele, ok? Então, por gentileza, a gente só pede que o Lázaro não seja interrompido durante a apresentação e ao término da apresentação a gente repassa todas as perguntas na medida do possível e dentro do tempo disponível que a gente tem para que elas sejam respondidas, ok? Lázaro, muito obrigado, seja bem-vindo ao Falando de Atletismo e a sala é tua, você quem manda. Bom, obrigado, Clodoaldo. Queria agradecer as palavras, dizer que para mim foi uma experiência fantástica conviver com você, os outros treinadores que passaram lá pelo LabEx, atletas, e é uma coisa interessante, porque nesse período que eu tive lá na Unicamp, eu vou contar um pouquinho daqui a pouco dessa experiência, a gente passa a torcer muito pelo esporte, pelos atletas, e cada vez que o atleta tem um resultado positivo, a gente fica feliz e quando não acontece o resultado, a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, eu ajudei e também fui muito ajudado, muito auxiliado pelos atletas e treinadores também, conheci muito dessa parte. Eu sou um farmacêutico que foi trabalhar com a parte do esporte. Então, vou tentar falar um pouquinho para vocês nesse momento da aula e, no final, vou estar disponível aí para responder as perguntas. Eu vou compartilhar a tela aqui no momento para a gente colocar. Ajudei e também. E aí, a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui para depois, quem tiver interesse, seguir no Facebook, no Instagram e também tem um Facebook, quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, alguma coisa que a gente não comentou aqui, fique à vontade. Tá? O que eu gostaria de começar a dizer nessa palestra é falar um pouquinho dessa experiência e dentre essas equipes, eu trabalhei com muitas equipes de futebol lá no LabEx, era o principal foco, mas tive a oportunidade e felicidade de conhecer atletas como Solonei, né, treinado pelo Clodoaldo, teve vários resultados interessantes, além dele outros atletas de equipes de atletismo, basquete, vôlei, e sempre a gente tentou implementar essas análises laboratoriais aplicadas à recuperação de atleta, verificação de performance, e é isso que eu vou tentar falar um pouquinho nessa aula de hoje. Tá? Primeiro que a gente tem que pensar é como que a gente vai inserir a importância de realizar exames laboratoriais para um atleta ou um praticante de atividade física. O que a gente tem em mente é que, na maioria das vezes, as pessoas querem fazer um exame laboratorial quando elas estão, às vezes, problema de saúde, tá? Mas no esporte isso é muito importante e nos últimos anos cresceu muito a utilização desses exames, principalmente no quesito prevenir lesões. Então, muitos clubes, muitas agremiações tentam realizar esses exames para tentar prevenir lesões dos seus atletas. Isso tem sido feito com alguns marcadores, a gente vai discutir alguns deles aqui, mas a gente também tem que lembrar que pode-se realizar esse exame para diagnosticar uma patologia que prejudica o desempenho do atleta. Corrigindo essa patologia, você também está melhorando o desempenho do atleta, melhorando a capacidade dele de treinar e competir. Tá? A gente tem uma possibilidade também de monitorar o desempenho através de alguns parâmetros. Então, além de
prevenir lesão, diagnosticar patologia, eu posso verificar tantos parâmetros de desempenho, cruzar isso com análise sanguínea, saber se o treinamento está sendo efetivo ou não. Fazer acompanhamento nutricional junto com esses exames para ver as modificações que estão sendo realizadas na dieta, e esses exames eles sinalizam se isso está sendo um efeito positivo ou negativo. E também está muito em moda falar sobre o sistema imune. A gente sabe que a atividade física, o treinamento modifica o sistema imune. E a gente pode avaliar isso também através de exames laboratoriais. E é interessante a gente ressaltar aqui que quando a gente fala de um praticante de atividade física e um atleta de elite, a gente vai ter uma diferença aqui, porque o atleta de elite, ele fatalmente ele vai passar por momentos de imunossupressão nos seus períodos de treino mais intensos ou nas competições, e aí a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso através das estratégias. Mas o exame ele ajuda muito a gente a monitorar isso e também prevenir que ele entre na síndrome do overtraining. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente tem exames que, quando realizados em alguns momentos, eles podem ajudar a indicar esse quadro de síndrome do overtraining, ou até o que a gente conhece na literatura como overreaching, ou seja, é um estágio antes da síndrome do overtraining, e esse overreaching ele pode ser um overreaching que a gente diz funcional, um overreaching bom, que após essa diminuição, ou diminuição de performance do atleta, ele vai supercompensar, aumentar o seu desempenho, ou ele pode ser um overreaching não funcional, que se o ritmo de treino e regeneração continuar o mesmo, ele pode evoluir para essa síndrome do overtraining. Então, alguns exames, eles podem indicar esse processo. Então, esse é o nosso desafio ao realizar alguns desses exames laboratoriais que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Que aí as pessoas sempre perguntam quais exames elas podem avaliar em um atleta. Tá? Eu vou colocar aqui na sequência desses 3 slides alguns exames, um perfil de exames, tá? Mas não fiquem preocupados em copiar o exame, porque depois eu consigo disponibilizar para o Clodoaldo aí para vocês uma parte dessa apresentação com esses exames, e isso vai ficar muito mais dinâmico, tá? Então, quando a gente fala de avaliar exames, a gente fala primeiro de marcadores de lesão muscular. Eu posso citar 3 aqui, né? CK, creatina quinase, mioglobina e o AST, que é o também conhecido como TGO. Então, desses 3 exames, eles têm uma sensibilidade muito interessante para detectar o risco de lesão. É lógico que você não precisa realizar os 3, tá? Você pode eleger um. Aquele que é mais utilizado no meio esportivo é a CK, creatina quinase, mas ela tem algumas limitações que a gente vai discutir aqui. E a mioglobina também tem um efeito muito interessante. O AST ele é muito usado na clínica para diagnóstico de lesão hepática, mas na atividade física a gente está dando um foco maior para o processo de lesão. Os marcadores de processo inflamatório, a gente vai incluir aqui o hemograma e a proteína C reativa. A gente vai ver que o hemograma é um exame obrigatório para o praticante de atividade física, seja qual modalidade ele pratica, e para o atleta ainda mais. A gente vai discutir a importância disso e também dessa proteína. Os marcadores de lesão hepática, o ALT e o GGT, eles são muito interessantes para a gente avaliar nos atletas, principalmente naqueles atletas que realizam algum tipo de suplementação. Tá? Isso vai dar uma segurança maior para a saúde do fígado desse indivíduo. Alguns hormônios, eles são muito importantes de serem quantificados nesse processo, porque eles podem sofrer modificações transitórias durante o processo de treinamento, como os hormônios da tireoide, né? TSH, T4 e o T3, que avaliam a função da tireoide, hipófise tireoide. O cortisol, que também está muito relacionado com, é um hormônio do estresse, ele está muito relacionado, por exemplo, com estado de imunossupressão, e quando em níveis elevados, ele pode sinalizar uma proteólise. A testosterona, que é muito interessante a gente observar também a relação principalmente dos valores de testosterona e o ganho de massa e desempenho. E para as mulheres, esse hormônio aqui, o DHEA. Como a gente sabe que geralmente as mulheres podem ter valores de testosterona menores na circulação em comparação aos homens atletas, a gente dá preferência também para avaliar junto nessas mulheres o DHEA, porque ele é um precursor de hormônios esteroides que tem uma quantidade mais mensurável na circulação. Tá? A gente pode avaliar alguns metabólitos, como ureia, creatinina, ácido úrico,
fazer um exame de urina, e esse exame de urina ele é importante, por exemplo, se a gente quiser pensar no estado de hidratação do indivíduo, principalmente em condições extremas de treino ou de competição, e também os valores de ureia e creatinina, eles têm uma relação interessante no esporte, porque eles vão estar mais relacionados com o ganho ou perda de massa, diferente da clínica, que esses marcadores eles sinalizam dano renal. Eu gosto muito também de avaliar o sistema imune, e quando a gente avalia o sistema imune, é interessante que a IgA na saliva, vocês vão me ver falar muito aqui de saliva, eu gosto de fazer esse tipo de análise porque é um tipo de análise não invasiva. Então, a gente tem uma possibilidade de fazer uma análise não invasiva, que é uma forma de você monitorar o atleta em períodos de treino e competição sem prejudicar a rotina desse atleta, né? Além da IgA na saliva, a gente pode fazer, em alguns casos, a dosagem e a quantificação de CD4 e CD8, que são células que a gente tem no sangue, que são responsáveis pela imunidade celular, e também nos casos onde a gente tem suspeita de algum tipo de alergia à IgE. Tá? Fora isso, a gente também vai ter marcadores de estado nutricional, a glicemia, hemoglobina glicada, um perfil lipídico, marcadores como a vitamina B12, que a gente ainda vai falar aqui hoje nessa aula, ferro, micronutrientes e vitaminas, como vitamina D, vitamina A e alguns minerais, como cromo, magnésio, zinco e selênio. Todos esses micronutrientes eles são importantes em diferentes vias metabólicas, porque eles funcionam como cofatores ou coenzimas, tá? Na produção de energia e também no metabolismo celular. Eu gosto de ressaltar que, dependendo da característica do treino, a gente tem exames mais interessantes. Então, quando a gente avalia, por exemplo, um atleta que treina principalmente modalidade de endurance, ele tem que estar preocupado bastante com o estado do metabolismo de ferro. Então, a gente inclui aqui marcadores como transferrina, capacidade total de ligação do ferro, receptor solúvel da transferrina e a ferritina, tá? Contagem de reticulócitos é um exame que a gente vai falar também hoje, que é bem interessante, principalmente quando a gente estiver mensurando o risco do indivíduo estar sofrendo um processo conhecido como hemólise, tá? E alguns marcadores, como o conteúdo de hemoglobina do reticulócito, que é um exame bem moderno, bem novo, e que está sendo aplicado no esporte, principalmente para diagnosticar a deficiência de ferro. E algumas vezes a gente tem que recorrer às troponinas cardíacas para avaliar o risco cardíaco de alguns indivíduos praticantes, principalmente de ultramaratona e maratona, e os marcadores de avaliação de função renal, que não dependem da massa muscular, como a cistatina C. A gente sabe que algumas modalidades em que o indivíduo apresenta ganho de massa muscular, isso vai prejudicar a utilização de creatinina para avaliar a função dos rins. Então, a cistatina C seria o mais indicado. Quando a gente fala dos exames de praticantes de treinos ou atletas de força, a gente tem que estar preocupado com alguns hormônios adicionais, como o IGF-1, o SHBG, a proteína que transporta os hormônios, o LH e a prolactina. Por que é interessante esses dois hormônios? O LH é um hormônio que estimula a síntese de testosterona, então com menos LH, menos síntese de testosterona. E prolactina é um hormônio que, quando em níveis mais elevados, pode inibir a síntese de testosterona, então prejudicar o ganho de massa e o desempenho. E a gente tem vários medicamentos que promovem o aumento da prolactina. Então, por isso é muito interessante que a gente tenha essa lista de medicamentos que influenciam na prolactina, essa análise seja realizada de forma rotineira. Lembrando sempre que esses exames, quando a gente vai realizá-los, a preferência é que eles sejam realizados no mínimo 2 dias após, de 1 a 2 dias após o último treino, para a gente evitar os efeitos agudos do exercício. Tá? A gente vai comentar mais disso ao longo da nossa aula. Então, eu já sei por que fazer, quais fazerem. Vamos falar agora quando que eu posso avaliar o atleta. Tá? Existem momentos chaves da preparação e da competição que você avalia o seu atleta, e o interessante é que essas avaliações elas sejam feitas sempre no mesmo laboratório, para a gente minimizar os efeitos que a gente tem do que se chama de variação analítica. Tá? Então, a variação da análise laboratorial é um fator que deve ser considerado. Então, quando eu vou avaliar o atleta,
Geralmente, a gente começa na pré-temporada de treinos e aí você pode avaliar de 2 a 3 vezes para estabelecer aqueles valores médios do atleta em repouso. Tá? Isso é interessante se você já tem um banco de dados robusto, já acompanha esse atleta há mais tempo, você vai ser capaz de reduzir essas análises aqui, realizar 1 ou 2 vezes e comparar com os valores prévios, ou seja, saber como ele está sempre no início da temporada. Outra análise muito interessante também é no momento de início comparar com o fim de cada transição de treino, ou seja, quando muda a planilha de treinos, a frequência ou a carga dos treinos, é interessante você repetir alguns exames para que a gente avalie a resposta do atleta a esse novo protocolo de treinos. Aqui é interessante observar que aqueles exames que eu falei anteriormente, aquele painel é um painel inicial. À medida que você vai trabalhando com esse atleta ao longo do ano e da temporada competitiva, você vai repetir alguns desses exames, principalmente aqueles de estado imunológico e os marcadores de lesão. Tá? No início e final de temporada também a gente pode comparar e verificar o antes e o depois das férias. É muito interessante isso daqui, porque a gente sabe que nas férias, alguns atletas eles podem ter tendência a ganhar peso, ou eles podem perder algumas adaptações, a gente vai observar algumas das principais aqui, e é interessante a gente ter em mente que nesse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, em que os atletas ficaram parados, mesmo tentando se exercitar em casa, em ambiente doméstico, eles vão ter algumas diferenças e seria o ideal fazer uma avaliação laboratorial desses atletas antes deles começarem o período de treino. Isso é interessante porque o risco de lesão aumenta bastante após esse período de inatividade. Então, antes e após uma sessão de treino ou teste de desempenho, é um outro tipo de análise que eu acho muito útil e nós vamos ver vários momentos aqui, exemplos, ou seja, você coloca o atleta para fazer um teste físico, então você vai avaliar a capacidade física dele através de um teste de performance, mas você alia isso também a um marcador bioquímico, a um exame para você poder mapear isso de forma mais profunda. Esses testes eles são muito interessantes e eles avaliam o comportamento do atleta frente a esse estresse. Esses testes eles são muito úteis quando a gente está pensando lá naquele diagnóstico da síndrome do overtraining. Porque na síndrome do overtraining, o indivíduo tem uma dificuldade em se recuperar. Então, se você imprime 2 sessões de treino no mesmo dia e faz esses exames entre essas sessões, você tem um indicativo de se esse atleta está ou não em overtraining. E é muito interessante que alguns protocolos propõem que você faça esses exames antes e após uma lesão e vá seguindo esses biomarcadores de lesão para saber quando o atleta está apto a voltar ao treinamento. É interessante observar que os marcadores bioquímicos eles vão ser cruzados com outras ferramentas que a gente já tem hoje, como, por exemplo, termografia, entre outros testes que são realizados. Então, o marcador bioquímico ele é um auxiliar, mas ele também não pode ser o único presente nesse contexto, quando a gente está falando de liberar um atleta para treinar depois de uma lesão. Okay? Além de saber quando fazer, por que fazer e quais exames fazer, existe uma dúvida muito grande na hora de se fazer o exame, que é a questão do jejum. Tá? E existem alguns laboratórios que estão preconizando a ausência do jejum. Então, a gente sabe que para alguns exames realizados no meio esportivo, a gente pode sim dispensar o jejum, tá? Mas para alguns, a gente tem que estar de olho se o nosso atleta está ali se alimentando de uma dieta balanceada ou não, né? Então, esses tipos de diferença na alimentação, eles podem ter impactos muito significativos nos exames laboratoriais. E aqui eu coloquei uma lista de principais exames que a gente avalia e que sofrem impacto da ausência do jejum. Então, se vocês olharem nesse gráfico aqui, o hemograma que a gente falou ali agora há pouco, que é um exame muito usado no esporte, ele pode ter uma alteração aí em leucócitos de até mais de 100% do seu valor se o indivíduo estivesse em jejum, tá? Então, isso vai variar também dependendo do último momento da refeição. Então, o ideal é que para fazer um hemograma, no mínimo 4 horas de jejum, tá? Mas a gente não vai ter sempre esse comportamento de aumento, como a gente vê aqui em plaquetas, TGO e glicose. A gente vai ter alguns hormônios, como por exemplo o TSH, que pode dar falsamente diminuído se o indivíduo estivesse em jejum.
Cortisol pode estar aumentado nesses atletas por conta da alimentação. Então, é sempre interessante, quando possível, que essas análises sejam feitas em jejum e no período da manhã. Porque no período da manhã, a gente tem um processo de mudança da quantidade das análises em comparação ao período da tarde ou da noite. Aquela alteração mais gritante que a gente tem é no hormônio cortisol e testosterona, são os principais. A gente pode observar a prolactina também até o dobro do valor quando comparado manhã e tarde. Então, geralmente o cortisol ele é feito no período entre 7 e 9 horas da manhã. E no período da tarde evita-se fazer o cortisol, a não sei que esteja fazendo uma curva de cortisol, tá? Então, o que é interessante observar? Que assim como o cortisol, a testosterona também dá valores falsamente diminuídos no período da tarde. Então, a preferência que a gente faça essas análises sempre no mesmo horário, tá? Se não for possível fazer de manhã, muitas vezes eu tive que fazer análises, por exemplo, em clube de futebol no período da tarde. Então, o que a gente faz? Sempre analisa no período da tarde, no mesmo horário, tá? Para tentar minimizar esse efeito. Lembrar que creatinina é o contrário, ela está mais elevada à tarde comparado com o período da manhã, e o TSH também tem valores maiores à tarde comparado com o período da manhã. Eu coloquei para vocês aqui essa variação importante na testosterona, porque isso aqui é interessante, porque além de ser um exame muito solicitado e realizado em atletas, ele também pode ser feito em alguns momentos com finalidade de detecção de doping. Então, a gente tem uma oscilação ao longo do dia, tanto para homens quanto mulheres, tá? E aqui está valendo tanto a testosterona livre quanto a testosterona total. Ok? Bom, outro processo que a gente tem que entender é que a gente tem uma mudança em alguns parâmetros quando a gente vai avaliar esse exame de um indivíduo atleta, tá? Então, a gente sabe que quando vai se comparar um resultado de exame laboratorial, ele vem lá com um valor de referência. E, geralmente, o laboratório ele fornece um valor de referência para não atletas e não praticantes de atividade física. Isso é importante porque, para algumas análises, a gente tem uma mudança nesse valor de referência, então a gente não vai observar não vai ter uma preocupação dependendo do tipo de resultado que tiver ali anormal naquele laudo do solicitado lá e recebido pelo laboratório, tá? Então, a gente vai dar aqui alguns valores que são um pouco diferentes daqueles que a gente observa na clínica, tá? Isso vem muito decorrente desses microtraumas que vão estar acontecendo no músculo e que vão promover um processo inflamatório agudo, tá? Isso vai aumentar leucócitos, aumentar as citocinas, aumentar espécies reativas de oxigênio, e isso vai fazer com que a gente tenha mais células do sistema imune no sangue por um período e depois no músculo, principalmente neutrófilos, macrófagos e os eosinófilos, tá? Então, isso nos mostra que quando você for analisar um hemograma de um praticante de atividade física ou de um atleta, você não pode ficar confiando fielmente naqueles valores de referência que estão lá fornecidos pelo laboratório, porque a gente pode ter pequenas diferenças. Além disso, a gente vai ter liberação de hormônios e liberação de algumas enzimas para a circulação, e isso também vai mudar, assim como algumas proteínas produzidas pelo fígado, conhecidas como proteínas de fase aguda. A principal delas é a proteína C reativa, tá? Essa proteína é um marcador de inflamação aqui que a gente vai avaliar bastante nos praticantes e nos atletas. O que eu queria mostrar para vocês aqui nesse gráfico? Vocês entenderem que durante a atividade física eu vou ter componentes que causam inflamação e outros que resolvem a inflamação. Então, eu vou ter momentos em que eu tenho componentes pró-inflamatórios, que é durante o estímulo, e depois, nas horas seguintes ao estímulo, eu vou ter componentes que vão agir tirando a inflamação. Então, aqui nesse gráfico, quando a gente olha para esses componentes solúveis, eu vou ter durante o estímulo muita produção de TNF-alfa, tá? Um fator, uma citocina pró-inflamatória que vai ativar células de destruição, e vou ter muita aumento da produção de óxido nítrico sintase, que vai aumentar a produção de óxido nítrico, um vasodilatador. E vou ter também proteínas que vão atrair células para esse local de lesão. Quais são essas células?
os neutrófilos, os macrófagos pró-inflamatórios e também os linfócitos. No período de recuperação, quando cessa o treino ou cessa a atividade física, eu vou ter fatores anti-inflamatórios, como o macrófago do tipo M2. Então percebam que o macrófago ele é uma célula que pode causar lesão e pode também atuar no processo de reestruturação. E nesse processo aqui também, pós-exercício, eu vou ter o aumento de hormônios que sinalizam síntese proteica, como, por exemplo, o IGF-1. Tá? Então, é daqui que vem o processo de adaptação do músculo esquelético. Então, quando a gente olha para as células do sistema imune, eu gosto sempre de dizer que, quando você fala de neutrófilos, tem sempre boas notícias e más notícias. Quem nunca ouviu isso, né? Boas notícias. Eles desempenham um importante papel lá no processo de adaptação ao exercício, produzindo espécies reativas de oxigênio e fazendo a parte do processo de reparo. Mas se a gente tiver muitos neutrófilos migrando, ou seja, num excesso de estímulo e muitos neutrófilos migrando, causando inflamação, eu posso ter aumento das espécies reativas de oxigênio, mais lesão e o processo não acontecer de forma adaptativa. A gente tem uma lesão que a gente não quer que aconteça, que é uma lesão, por exemplo, de ruptura. Então, esse macrófago, eu gostaria de mostrar para vocês esse slide, que é bem interessante, essa diferença. A mesma célula, ela pode se tornar uma célula destruidora ou uma célula que reestrutura. Então, quando a gente vai fazer atividade física ou sob o estímulo inflamatório, essa célula aqui, esse macrófago, está retendo o ferro e está aumentando a produção de radicais livres para destruir lá a fibra e depois ativar as células satélites que vão reestruturar o músculo. No período de recuperação, eu tenho essa célula, esse monócito, de diferente macrófago, que tem características anti-inflamatórias, ou seja, eu vou ter componentes anti-inflamatórios aqui que vão atuar sobre essa célula para fazer com que ela faça reestruturação do tecido. E aqui é importante a gente observar alguns componentes, como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D ela é essencial no processo de reparação e de reestruturação. E a gente observa que, além da população em geral ter menos vitamina D, o atleta ele tem uma demanda maior de vitamina D porque ele está nesse constante processo de destruir e ter que reparar. Então, é muito importante, quem cuida da nutrição dos atletas está sempre atento aos níveis de vitamina D desses atletas, porque um nível baixo de vitamina D, muitas vezes ele está correlacionado com maior índice de lesão, porque eu estou deixando de ter os macrófagos que reestruturam para ter mais macrófagos que causam lesão. Tá? Esses macrófagos que reestruturam, eles vão sinalizar fatores de reconstrução tecidual e antioxidantes naturais, que vão limpar aqueles antioxidantes, aqueles radicais livres que foram produzidos ali pelos macrófagos e neutrófilos do tipo, ou macrófago do tipo M1. Tá? Então, num processo de adaptação positiva, eu tenho essas células saindo do sangue, migrando para o tecido, e tenho a participação de algumas células, como, por exemplo, o eosinófilo. É muito importante a gente ressaltar isso, porque o eosinófilo é muito conhecido como uma célula que aumenta nos casos de parasitose ou alergias. Mas no exercício físico, ele também exerce uma função importante aqui no processo de reestruturação e ativação de células satélites, assim como os linfócitos T. Tá? Então, a gente tem participação ativa de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e também dos monócitos aqui nesse processo. Os monócitos, lembrando, quando eles se diferenciam em macrófagos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando a gente for analisar o hemograma, se a gente olhar um hemograma de um atleta com baixa contagem de leucócitos, além de estar mais susceptível a infecções, ele também vai ter mais dificuldade de se adaptar ao treinamento. Tá? Então, esse processo agudo, ele não pode se tornar crônico. Então, o excesso de treino ou a presença de fatores como, por exemplo, algum tipo de infecção que causam alguma inflamação crônica no indivíduo, atleta, vai aumentar a quantidade dos macrófagos produtores de interleucinas pró-inflamatórias. E essas interleucinas, elas vão aumentar a inflamação, atingindo, por exemplo, o sistema nervoso central, aumentando, por exemplo, o cortisol, e ao aumentar o cortisol, eu vou ter diminuição de alguns hormônios, por exemplo, como hormônios sexuais, por exemplo, testosterona.
E isso vai diminuir a capacidade anabólica do indivíduo e aumentar o estado catabólico, porque a gente tem o cortisol como, além de exercer um efeito imunossupressor, ele também vai exercer um processo de catabolismo. Então, nesse quadro aqui, o crônico, que é aquele indivíduo não está adaptado ao treinamento, ele vai ter inflamação crônica, imunossupressão, e aí esse cortisol vai diminuir a atividade dos seus linfócitos, e ele tem um risco de perder massa magra. Essa é uma das explicações para a síndrome do overtraining. Então, uma das teorias mais aceitas seria dessa inflamação crônica. Então, a gente ter capacidade de monitorar esse estado crônico, a gente está tentando prevenir esse processo. Tá? Então, uma dessas proteínas que é muito quantificada aí no esporte é a proteína C reativa, para tentar medir esse processo inflamatório. Porque depois de um período, por exemplo, aqui nesse estudo que avaliou o efeito da proteína C reativa frente a um jogo de futebol, a gente observa que entre 24 e 48 horas os valores de proteína C reativa já estão diminuídos. Se após esse período a proteína C reativa continua aumentada, é um risco que a gente tem dessa inflamação estar cronificando. O que a gente tem que ressaltar nesse momento? Esse valor aqui, ó, de PCR, menor que 10,2 miligramas por decilitro, é o valor que a gente deve utilizar como base para atletas e praticantes de atividade física. Por quê? Porque quando a gente compara um atleta ou um praticante de atividade física, ele tem a inflamação do treino, está diminuindo, mas ele treina de novo. Então, ele vai ter sempre um patamar mais elevado dessa proteína na circulação, comparado com aquela pessoa que não treina. Só para vocês terem uma ideia, os valores dessa proteína para quem não treina, um indivíduo sedentário, mas que não tem obesidade, ele fica em torno de 1 a 2 miligramas por litro. Então, o atleta ele tem mais dessa proteína, mas é em virtude do treinamento. É importante também a gente observar que qualquer foco inflamatório, infeccioso, vai aumentar a proteína C reativa. Então, por exemplo, se tiver um problema dentário, se tiver algum tipo de infecção bacteriana, tudo isso aumenta a proteína C reativa. Então, a gente não pode relacionar aí o aumento da PCR com o excesso de treino. Tá? Isso é bem importante que a gente faça essa separação. Além dessa proteína, a gente também avalia os marcadores de lesão. Tá? Então, os marcadores de lesão, mais conhecido deles é a CK. Eu pude participar desse estudo aqui lá no laboratório em 2007, ele foi publicado. Ele estabeleceu pela primeira vez no Brasil um valor de referência para a creatina quinase em jogadores de futebol, e esse valor começou a ser usado para tentar monitorar a intensidade de treino ou prevenir lesão. Tá? Hoje a gente sabe que existem algumas limitações para secar, mas esse foi um dos trabalhos pioneiros na área do esporte. Eu tive muita felicidade em participar dele, junto com o Fernando Catanho, que eu acho que foi quem deu a palestra na segunda-feira. Então, o que a gente entende da CK? Ela é proporcional ao estímulo. Então, se a gente comparar, por exemplo, ciclismo e futebol, a gente vai ver que tem uma diferença aqui na liberação da CK, ou seja, quanto menos agressão ao músculo, menos quantidade dessa enzima vai estar na circulação. Então, a gente observa também que após 2 a 3 dias, a tendência é o valor de CK diminuir. Por que o atleta tem uma CK um pouco mais elevada? Porque ele não para de treinar, então ele continua treinando, e um efeito adaptativo para o atleta é que ele vai ter valores mais homogêneos de CK. Tá? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem alguns fatores que aumentam a CK, não necessariamente por conta de lesão ou excesso de treino. Aqui eu coloquei para vocês um estudo que a gente realizou com um clube aqui em Campinas, jogadores do time sub-20, eles estavam sendo avaliados no período pré-competitivo. Então, eles estavam se preparando para a Taça São Paulo. Então, aqui em azul é quando eles chegaram para treinar, no início dos treinos, e aqui o vermelho é depois de 15 dias que eles estavam fazendo um treino já mais com características físicas, tá? Um treino mais físico. Então, vocês vão observar que a barrinha vermelha, para alguns atletas aqui, 15 dias de treino, ela ultrapassou nessa coleta aqui o limite de segurança. Lembrar que eles estavam aqui 2 dias, um dia e meio sem treinar, tá? Então, isso aqui não é efeito agudo. Por outro lado, esses atletas, o 203 e o 214, eles já chegaram na análise com valores de CK extremamente elevados. Aqui 2 diferenças. Aqui a gente tem que avaliar interferentes na CK.
Então, a gente tem, por exemplo, desde infecções virais, que podem aumentar a CK, até o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e o uso do álcool. Tá? Então, a gente tem que investigar isso. Por outro lado, esse e esse aqui são atletas que apresentavam lesão no momento da análise. Então, o que acontece é que eles já tinham esses valores aumentados por conta da lesão. Então, aqui, nesse caso, os valores estão menores na segunda coleta porque eles não treinaram na mesma proporção e mesma intensidade dos outros atletas. Tá? Então, é muito interessante entender também que indivíduos que têm existem alguns indivíduos que têm pouca resposta à CK, então eles são pouco responsivos, então a gente não consegue, mesmo com a carga aumentada de treino, essa CK não vai aumentar muito. E isso é um risco que a gente pode observar de lesão, porque você pode não estar preocupado com os valores de CK e isso ser uma alteração relacionada ao indivíduo. Então a gente tem algumas limitações. Por isso que é sempre interessante a gente cruzar esse exame de CK com a proteína C reativa e também com os leucócitos que a gente vai ver aqui no hemograma. Tá? Então, quando eu vou avaliar o hemograma, eu costumo dividir ele em 3 partes. A parte de leucograma, que é as células brancas, o eritrograma, as células vermelhas, e a avaliação das plaquetas. Tá? Então, quando eu falo leucograma, contagem de leucócitos que a gente viu anteriormente, a gente está preocupado com a imunidade do indivíduo e a capacidade dele de se regenerar ou o risco de ter uma lesão. Tá? Já a parte do eritrograma, eu estou mais preocupado com a capacidade de transporte de oxigênio, principalmente pelo nível de hemoglobina. Tá? E a avaliação das plaquetas ela é muito importante, por exemplo, em alguns esportes, onde a gente tem um risco de sangramento maior, como, por exemplo, esportes de contato, esportes de luta. Então, algumas modalidades, como, por exemplo, o MMA, os indivíduos devem ser avaliados, né, principalmente através da contagem de plaquetas e exames da coagulação, ao longo da temporada. E é lógico que a gente não pode esquecer também que alguns exames de doenças infecto-contagiosas que podem ser transmitidas pelo sangue, eles precisam ser realizados frequentemente nesses atletas para que a gente não tenha o risco de uma transmissão entre atletas. Quando a gente olha para o efeito do treino, que a gente viu lá atrás, o hemograma ele sofre um efeito conhecido como leucocitose induzida pelo exercício. Assim como as infecções bacterianas ou virais, ou inflamação patológica pode aumentar a contagem de leucócitos, a gente tem o exercício. E aqui nesse estudo é interessante a gente observar qual é esse efeito. Ele é transitório. Tá? Então, se vocês pegarem, por exemplo, maratonistas que foram avaliados aqui em repouso, imediatamente após a maratona, 14.400, ultrapassou o valor máximo de referência, que é de 10.000, e 3 dias depois esses valores estão ou seja, no sangue está normal, esse atleta não tem risco, ele pode voltar a competir de uma forma segura. Treinar e competir. Né? O que a gente observa aqui é o seguinte, é que alguns atletas eles podem, após um esforço muito intenso, apresentar ainda leucocitose. Então a gente tem que entender que esses leucócitos, se eles estão aumentados no sangue, eles ainda podem migrar para o tecido para causar mais lesão. Tá? Então, a gente, para relacionar isso como um risco do exercício, a gente tem que excluir as causas clínicas de leucocitose, os processos inflamatórios, as infecções bacterianas, os traumas. Tá? Então, várias situações que a gente exclui para dizer que essa leucocitose pode ser decorrente do exercício. E lembrar que esse valor de referência aqui para os leucócitos, eles são ligeiramente diferentes quando a gente compara a população geral. Geralmente, a gente tem de 3,5 a 4 leucócitos, 4.000 leucócitos, até 10.500. Então, a gente tem um pouquinho de diferença aqui, isso pode causar uma alteração lá na hora que a gente está avaliando o resultado do laboratório. É interessante observar que, assim como a CK, o leucócito também responde de acordo com intensidade e duração. Então, se a gente observar esse estudo aqui, ciclismo, né, onde os indivíduos participaram de uma prova de 800 quilômetros de distância e duração aproximada de 24 horas. A gente teve aí um aumento aí entre 300% nos leucócitos e 500% dos neutrófilos. E se a gente observa o futebol, aqui a gente tinha de 5.200 para 16.500 no final. Futebol a gente está falando de 7 para 8.500. Então, isso aqui a gente está falando da diferença das intensidades e da duração também do estímulo. Tá? Lembrando que
entre 24 e 48 horas, os leucócitos já estão normalizados na circulação. Então, isso vale porque, se eu estou fazendo o exame de hemograma de uma equipe ou de um atleta, eu tenho que, preferencialmente, fazer nesse momento aqui, onde o efeito agudo já passou. Agora, se eu estou querendo observar um protocolo agudo, eu posso fazer imediatamente após. Eu coloquei aqui um exemplo também de jogadores que foram avaliados em repouso, né? E vários deles com contagem de leucócito baixa, que é o que a gente chama de leucopenia. Qual é o problema para esses atletas com leucopenia? Eles vão ter diminuição da resposta imune, dificuldade de se adaptar ao treino, eles vão demorar mais para se recuperar e estão mais susceptíveis às infecções. Tá? Por outro lado, aqueles que apresentam leucocitose, que são os valores mais elevados, eles podem ter algum tipo de inflamação crônica ou um risco aumentado de ter uma lesão. Aí eu separei aqui neutrofilia para dizer o seguinte: alguns atletas apresentam contagem de neutrófilo muito baixa. Lembra lá no começo que a gente falou, a gente precisava do neutrófilo para causar o processo de adaptação. Esses indivíduos, eles têm a resposta imune inata diminuída, então eles têm menos capacidade de se adaptar e também estão mais suscetíveis às infecções, principalmente bacterianas, que é quando a resposta imune inata é muito útil. Tá? Então, o que a gente tem que avaliar nesses indivíduos que têm neutrófilos diminuídos? Se fazem uso de algum medicamento anti-inflamatório que diminui os neutrófilos, o conteúdo de proteína na dieta, se eles não estão com alguma alteração nutricional, o conteúdo de carboidrato também é muito importante aqui. Então, isso é interessante lá e cruzar esses dados de neutrófilo, porque geralmente são aqueles indivíduos que têm mais dificuldade em ganhar massa. Tá? Por outro lado, aqueles que têm neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos, eles podem estar mais susceptíveis a ter uma lesão. Tá? O monócito também participa desse processo e como ele é muito ativo no processo, tanto de lesão quanto de recuperação, a gente vai ter mais monócitos na circulação, assim como os neutrófilos também estão em maior quantidade. Tá? E lembrar que algumas causas clínicas são muito comuns de aumentar o monócito em atletas, principalmente infecções, como, por exemplo, a infecção pelo vírus de Epstein-Barr, a mononucleose infecciosa, que é transmitida pela saliva. O que acontece? O vírus de Epstein-Barr, causador da mononucleose, ele é um vírus que pode ficar no estágio latente. Tá? Então, ele pode causar uma reativação, assim como o vírus da herpes. Tá? Então, lembrar que durante a atividade física, esses monócitos estão aumentados na circulação e no período de recuperação eles podem estar diminuídos por conta dessa migração dessas células para o músculo. Os eosinófilos, eles também são muito interessantes aqui, eles participam do processo de reestruturação. As principais causas de eosinofilia que a gente tem é relacionada à hipersensibilidade, tanto a drogas quanto a alimentos. As infecções parasitárias também podem aumentar, principalmente as infecções por eumintos. E aqui é muito importante porque existe um certo preconceito das pessoas quando a gente fala de infecção parasitária. Então é importante, na presença de eosinofilia, pesquisar através de um exame de fezes bem realizado se esses indivíduos têm algum tipo de parasitose, porque geralmente esses parasitas, eles lesam o trato gastrointestinal, prejudicando a absorção de alguns nutrientes e isso vai fatalmente prejudicar o desempenho dos indivíduos. Tá? Algumas infecções por vírus, como o vírus sincicial respiratório, mas isso é muito mais frequente em crianças. Tá? E a gente tem também alterações relacionadas às leucemias. Opa, acho que deu uma travadinha aí, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Falando dessa parte dos eosinófilos, é importante lembrar aqui o seguinte, que indivíduos, por exemplo, que treinam, por exemplo, nadadores, que ficam muito tempo na piscina em contato com o cloro, eles podem ter um pouco de eosinofilia por conta dessa ação do cloro. E os corredores de rua que ficam treinando, às vezes, em clima seco ou poluído, eles também podem ter eosinofilia. Por que é importante a gente observar isso? Porque o eosinófilo, ele é uma célula altamente destrutiva, então ele pode causar uma inflamação, principalmente nas vias aéreas superiores, e prejudicar desempenho. Lembrar que esse valor de eosinófilo aqui, de 1 a 8%, ele é maior para quem está praticando atividade física, de 1 a 8, do que quando a gente pega o resultado do não praticante, que é em torno de 3 a 5. Tá? Então, a gente tem que estar sempre atento que não se deve levar em consideração se esse valor aqui está entre 1 e 8.
preocupar com essas causas aqui se ele estiver acima de 8%. As plaquetas também são muito interessantes ser avaliadas, porque além de participar do processo de coagulação, elas também secretam vários componentes e participam ativamente da resposta inflamatória e também vão ajudar nesse processo de reestruturação do tecido. E o treinamento, ele exerce um efeito de aumento das plaquetas, principalmente pelo aumento da interleucina 6. Tá? Mas esse aumento aqui das plaquetas, ele não é um aumento, vamos dizer assim, que coloque em risco o indivíduo, desde que esses valores não fiquem acima dos valores normais. Aqui eu coloquei para vocês valores de referência para as plaquetas e para o tamanho médio da plaqueta, então a gente pode quantificar esse valor de plaqueta também e ver o quão jovem é essa plaqueta para a gente avaliar casos onde a gente tem riscos de sangramento para saber se a medula dessa pessoa está produzindo plaqueta de uma forma eficiente. Tá? A série vermelha também é importante a gente avaliar aqui no nosso hemograma, e aí além de ter eritropoetina como um dos principais estimuladores do desenvolvimento dos eritrócitos, a gente tem também a testosterona, o GH e o IGF-1. Por que isso é importante? É importante entender que sempre que o indivíduo está treinando, então algumas modalidades onde aumenta mais a testosterona, como no treino de força, o indivíduo vai tender a ter mais eritrócitos do que o indivíduo que faz um treino de endurance. Tá? Então essa estimulação aqui, ela também acontece através de maturação de células que estão presentes na medula. E aí a gente vai ter como último estágio, antes do eritrócito adulto chegar na circulação, a gente tem a chegada de uma célula chamada de reticulócitos. E quem trabalha com esporte já deve ter ouvido falar desses reticulócitos por dois motivos. Primeiro, a gente pode avaliar o risco de hemólise que o indivíduo está tendo, ou seja, rompimento das hemácias em virtude do treinamento, ou eu posso também detectar o doping de uma forma indireta pela utilização dos reticulócitos. Então, quando o pessoal faz o passaporte biológico, um dos componentes do passaporte biológico na sua versão hematológica, tem a contagem de reticulócitos lá fazendo presente daquelas avaliações. É por esse motivo. É por isso que eles utilizam o passaporte tanto para saber da eritropoetina, quanto de outros agentes estimulantes, como testosterona. Quais são as adaptações importantes que a gente observa na série vermelha, decorrentes do treinamento? Primeiro, um efeito agudo do exercício vai promover o que a gente chama de hemoconcentração. Tá? Aumenta a quantidade de sólido em relação ao líquido, porque o indivíduo transpira, perde líquido, então a tendência é a gente ter essa concentração. Mas depois a gente vai ter uma expansão de volume plasmático como efeito do treino crônico. Então, se eu comparar um indivíduo que treina endurance com um treino de força, a gente vai ter no endurance um hematócrito menor, uma hemoglobina menor e uma concentração e uma contagem de hemácias menor. Mas isso não necessariamente significa que a gente tem menos transporte de oxigênio, porque a expansão de volume plasmático que acontece nos atletas de endurance é um efeito adaptativo importante para a gente ter um transporte de oxigênio mais eficiente. Tá? Um outro processo que contribui para a gente ter menos eritrócitos aqui é a hemólise inerente do treino. E essa hemólise vai ser mais ou menos intensa, dependendo da modalidade. Se a gente comparar, por exemplo, ciclismo com corrida de rua, a gente vai ter mais hemólise em corrida de rua. Tá? Aí a gente vai ter uma necessidade de avaliar também o terreno onde está sendo realizada essa modalidade, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem momentos corretos de fazer esses exames durante o período de treino. Então, quanto que eu vou solicitar um hemograma? Se a gente está avaliando um hemograma no indivíduo que treina endurance, ele vai ter uma adaptação importante nos primeiros 10 a 15 dias, que é a expansão do volume plasmático. Ele vai ter mais líquido. E a quantidade de hemácias no sangue desse indivíduo vai continuar praticamente a mesma. Ou seja, nos primeiros 10 a 15 dias, 14 dias, aqui a gente vai ter um sangue desse indivíduo mais diluído, se eu posso dizer assim, para vocês entenderem melhor. Ou seja, tem mais líquido e as menos hemácias. Ou seja, o indivíduo vai ter uma falsa anemia, que é o que a gente conhece como pseudoanemia do esporte. E aí essa estabilização vai acontecer entre 15 e 30 dias.
onde eu vou ter uma quantidade de volume plasmático diminuindo, a quantidade de hemácias aumentando, e o indivíduo tem essa adaptação. O que é importante a gente entender? Se realizar esse exame aqui, nesse momento, eu posso ter um falso diagnóstico de anemia. Então, a gente tem que olhar com cuidado os períodos de treino para poder realizar esse hemograma, para a gente olhar o resultado de uma forma adequada e lembrar que tudo que é dissolvido no sangue vai estar falsamente diminuído. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês entenderem um pouco disso. Esses atletas de endurance foram avaliados durante uma temporada e eles, ao final da temporada, eles apresentaram ligeira queda da concentração de hemoglobina. Mas eles tiveram um aumento do número de hemácias, passou de 2.680 para 2.900. Isso se traduziu por conta do aumento de volume plasmático, que também refletiu na melhora do VO2 máximo, ou seja, ao final desse período de treino, eles estavam mais adaptados, tinham um parâmetro de performance, o VO2 máximo aumentado, e a hemoglobina deles teve até uma ligeira queda. Então, a gente não deve se preocupar apenas com a hemoglobina. A gente tem que olhar os outros índices do hemograma para ter certeza de que esse atleta realmente tem uma anemia. E aí, quando a gente fala de ficar sem treinar, pode acontecer isso aqui, ó. O indivíduo ficar 10 dias parado, ele vai perder essa adaptação positiva relacionada ao treinamento e a essa adaptação de expansão de volume plasmático. Ou seja, 10 dias parado para um atleta de endurance é voltar aí e perder uma grande quantidade dessa adaptação que ele tinha. Então, a gente tem que se manter ativo nesse período para não perder esse tipo de adaptação. Tá? O que a gente precisa avaliar de forma adequada é que às vezes o atleta pode, sim, em decorrência do treinamento, desenvolver uma anemia. Isso pode acontecer por conta de fatores inflamatórios relacionados ao exercício ou de componentes nutricionais. Tá? Então, a gente vai falar de uma forma um pouco mais geral de vitamina B12 e de ferro. Tá? Então, B12 ela é uma vitamina importantíssima, não só para a constituição da hemácia, mas também ela é um cofator importante para a síntese de creatina, das catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, e do DNA da célula. Então, a gente vai ter uma sintomatologia e uma queixa muito importante relacionado tanto aos atletas praticantes de treino de força quanto aqueles praticantes de treino de endurance. Então, as alterações que a gente observa no hemograma são macrocitose, VCM acima de 100 femtolitros, ovalócitos, hemácias ovais, e leucócitos e plaquetas, geralmente, eles estão diminuídos com a contagem de reticulócito aumentada. E aí, o que a gente observa também nesses indivíduos com deficiência de B12? Eles, quando com menos B12 dentro da célula, eles também podem ter, em alguns indivíduos, eles apresentam a deficiência de B12 e concomitantemente folato, mas aqui a gente pode estar falando de deficiência de um ou outro ou de ambas, vai prejudicar o metabolismo aqui da metionina e da homocisteína, porque a gente transforma no nosso organismo a homocisteína em metionina através dessa reação catalisada aqui na presença de B12 e ácido fólico. Então, o atleta que tem deficiência de vitamina B12, ele passa a ter mais homocisteína e isso se traduz em risco aumentado de uma doença cardiovascular. Isso acontece para praticantes e para não praticantes. Mas o mais problemático aqui que a gente tem é que essa B12 ela também é um cofator importante desse intermediário aqui, o succinil-CoA, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Então, quando a gente tem diminuição da quantidade de intermediários do ciclo de Krebs, eu posso ter menos produção de ATP, principalmente naquelas modalidades em que eu dependo mais da produção de energia através das vias aeróbias. Então, é importante a gente corrigir essa vitamina B12 e entender que, às vezes, o valor da B12 do atleta está dentro daquele limite mínimo e máximo do valor de referência, mas ele está muito próximo do mínimo. É o que a gente chama de deficiência funcional. Então, a gente tem que sempre cruzar a dosagem de B12 com a dosagem de homocisteína, tá? Para a gente ter certeza que o indivíduo não tem esse problema. Um outro problema que a gente pode observar é o que a gente chama de deficiência funcional de ferro. Eu gosto de explicar através desse slide. Deficiência funcional de ferro é tipo o banco de greve, tá? O banco de greve, você tem dinheiro, mas não tem, porque você tem o dinheiro, ele está preso no banco. E se você for do interior, assim como eu, você vai ver que em alguns lugares não adianta você passar o cartão, você tem que ter o dinheiro na mão. Então, no indivíduo com deficiência funcional de ferro, é tipo a greve do banco. O ferro está retido no macrófago,
naquele macrófago inflamatório que a gente viu, e aí ele fica ali e ele não está disponível para a eritropoese. Então, qual que é o problema? Durante o processo de treinamento, eu tenho que prender o ferro dentro do macrófago para ele causar a lesão, mas depois eu tenho que liberar. Então, se o indivíduo tiver um processo de inflamação crônica, ele vai desenvolver uma anemia por deficiência de ferro, e essa anemia só vai ser corrigida quando a gente tirar a inflamação, tá? E aí, para a gente diagnosticar isso, a gente tem alguns marcadores, tá? Eu coloco aqui marcadores mais gerais, que são os marcadores como a transferrina, que mede a quantidade de ferro no sangue. A transferrina é a proteína que transporta o oxigênio, que transporta o ferro, né? E o ferro depois vai ser incorporado na hemoglobina para transportar o oxigênio. Essa transferrina pode direcionar esse ferro para a medula, mas também a gente pode ter um pouco desse ferro sendo direcionado para o fígado. E lá a gente vai ter uma proteína chamada de ferritina. Essa proteína é o marcador de estoque de ferro. Então, o que é interessante a gente observar? Sempre que uma pessoa tiver ferritina diminuída, essa pessoa tem deficiência de ferro. Então, ela é um marcador de estoque de ferro e um valor ideal para a ferritina é acima de 100 nanogramas por ml. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. A ferritina, ela é uma proteína de fase aguda inflamatória positiva. Ou seja, todas as vezes que eu tenho inflamação, eu tenho aumento de ferritina. Tá? E aí, do exercício físico, sai uma inflamação que também aumenta a ferritina. Então, quando a gente for avaliar a deficiência de ferro em um atleta, você vai ficar atento em valores baixos de deficiência de ferro, mas valores normais ou elevados de ferritina podem ser relacionados ao treinamento. Tá? Então, além do treinamento, a gente também tem fatores como, por exemplo, as infecções virais que podem provocar uma inflamação que aumenta a ferritina. Dentre essas infecções virais, uma muito comum é a dengue. Então, quando a gente tiver um atleta ou uma pessoa que teve dengue, geralmente essa ferritina vai aumentar, mas não é por conta de excesso de ferro, é por conta da inflamação dessa infecção viral. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando a pessoa apresenta excesso de ferro, geralmente existem protocolos para fazer a remoção. E se essa ferritina está aumentada por conta de uma inflamação, não necessariamente esse indivíduo tem excesso de ferro, tá? É só a proteína. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e observar esses pequenos detalhes quando a gente está avaliando o aumento do ferro. E eu gostaria de deixar para vocês aqui, então, um resumo dessa anemia, que é uma anemia muito frequente nos atletas, que é a anemia por deficiência de ferro. Então, o indivíduo tem hemácias hipocrômicas, hemácias com pouca cor, porque ela tem pouca hemoglobina, hemácias microcíticas, que tem um tamanho menor do que o tamanho habitual, então vai ter um VCM diminuído, e a gente tem baixa hemoglobina, baixo hematócrito, baixo VCM, baixo HCM e aumento do RDW. Então, quando eu quiser verificar uma anemia real em um atleta ou em um praticante de atividade física, eu tenho que observar esses índices. E se eu estiver falando daquela anemia falsa, lá da hemodiluição, a gente vai ter diminuição de hemoglobina, hematócrito, mas esses índices aqui, eles estão normais. Então, as hemácias estão assim, normais. Então, se você tiver uma anemia onde só está diminuído o hematócrito, as hemácias, a hemoglobina, suspeita do período de treino que está causando essa expansão de volume plasmático, ou da perda sanguínea. Tá? Se o indivíduo tiver deficiência de ferro, ele vai apresentar essa microcitose e essa hipocromia. É interessante observar também que a gente tem um percentual bastante grande de pessoas na população aqui no Brasil que tem um quadro conhecido como traço talassêmico. É um tipo de anemia genética que causa também diminuição de hemácias e diminuição de hemoglobina e parece, nesses índices aqui, com a deficiência de ferro, com uma única diferença. O ferro está normal ou aumentado. Então, a gente tem que saber diferenciar isso através desses exames de marcador de ferro que eu separei para vocês. Eu sei que o nosso tempo está chegando aí ao final. Eu espero ter dado um panorama geral para vocês desses exames, dizer que é uma alegria compartilhar com vocês, e quem tiver mais interesse em conhecer sobre essas análises, pode visitar lá o meu site, tá? É o exameslaboratoriais no esporte.com,
E lá você vai ter um blog que tem algumas matérias que eu coloco sobre isso, e também tem o meu livro, que é um livro que fala sobre esses exames, que também pode ser adquirido diretamente lá no site, quem tem interesse, porque é uma obra que vai mais a fundo nesses exames que a gente falou aqui, traz os valores e foi escrito numa linguagem bem acessível para que treinadores, professores de educação física, médicos e outros profissionais possam ler, até mesmo os atletas, porque quando o atleta entende por que ele está fazendo um exame, ele fica mais, vamos dizer assim, cooperativo. Então, a adesão dele é maior, então ele passa a prestar mais atenção nesses detalhes. Então, eu gostaria de agradecer, deixar mais aí o meu Instagram, se alguém quiser alguma informação adicional, e dizer para o pessoal aí que eu estou disponível para as perguntas. Muito obrigado. Lázaro, vou pedir o meu depois, mas o meu eu quero autografado. Eu vou mandar com todo prazer, tá? Uma dedicatória especial para você. Muito obrigado. Lázaro, primeiro, muito obrigado. Esse é um tema particularmente muito rico, né? Pelo menos muitos dos exemplos que você utilizou vêm das provas de endurance. Então, particularmente para mim, né, que trabalho com provas de meio fundo e fundo, são muito importantes. Eu seguramente ficaria discutindo aqui mais 2 horas para tirar minhas dúvidas. O pessoal, eles fazem aqui um ranking. Normalmente eu ganho de quem pergunta mais, entendeu? Mas hoje eu acho até que eu vou ganhar hoje de novo, viu? Mas, enfim, parabéns pela sua apresentação, acho que é bem legal. A gente, para quem faz avaliação dos atletas de forma sistematizada, né, a gente muitas vezes convive com muito do que você falou sem entender exatamente por quê. Né? Mas poder dar um pouquinho de luz para isso, para interpretar essas avaliações e a importância delas é muito importante. Então, agradeço, muito obrigado. E vou aproveitar o Rodrigo aqui. Vamos lá, Rodrigo? Muito obrigado. Eu quero agradecer, dizer que é um desafio falar assim, né? Tentar sintetizar isso, mas é uma forma da gente tentar mostrar a importância disso também. Tá? E só deixando aqui uma fala para você, Lázaro, o objetivo do Falando de Atletismo é trazer diversos temas que estão ligados, óbvio, tudo que você falou aqui, a gente encontra presença no atletismo, na nossa modalidade, em praticamente todas as provas. Né? Então, falando de atletismo, pensando na importância dos exames, na avaliação dos atletas, tem tudo a ver, e o grande objetivo é trocar conhecimento, é trocar experiências, é poder democratizar esse conhecimento para quem está em qualquer lugar do Brasil, nos diferentes rincões do Brasil. Então, isso para nós é o mais importante, e seguramente esse Falando de Atletismo seguramente vai estar por aí, desde da pessoa que está lá no Acre e não teve a oportunidade de nos assistir agora, mas que vai ver isso pelo Facebook mais tarde, aquele que está lá no Rio Grande do Sul, enfim, esse é um dos grandes objetivos nossos. Aí, ó, já te acharam, o Rodrigo já te achou aí. Pela propaganda, hein? Olha só. Muito legal. E assim, é uma obra que vem coroar essa experiência e assim, é um pedido de muitas pessoas que queriam aplicar isso, né? E eu fico muito satisfeito porque já está na 2ª edição, né? Ah, que bacana. Vamos lá, Rodrigo. As perguntas vão passar onde? No chat ou no... Não, aqui para você. Já está aqui. Você lê, Vlamir? Posso ler. Primeira pergunta do doutor Domingos Pandeló Júnior. Boa noite, professor Lázaro. Obrigado pela apresentação. Que cuidados, na sua opinião, poderiam ser tomados em relação aos exames laboratoriais para que se tente ter uma melhor resposta ao treinamento em altitude? E pegando um gancho, Clodoaldo, aproveitando a pergunta do Panda, só hemograma seria uma fonte importante de informações para o treinamento ou também a ferritina?
Bom, excelente pergunta. Obrigado aí, doutor Domingos, ao Clodoaldo. Olha só, eu sempre quis fazer esse tipo de estudo mais aprofundado na altitude. A gente eu acho que tivemos uma experiência lá com alguns dos atletas do Clodoaldo, se não me engano, que a gente avaliou alguns exames. Eu creio que o hemograma, tá, e a contagem de reticulócitos são dois exames muito importantes para serem realizados na altitude. Tá? E existem alguns parâmetros que eu não coloquei aqui, que são relacionados ao grau de maturidade, que é o índice de reticulócitos imaturos, chama IRF. Tá? Então, esses exames, um hemograma com esses parâmetros adicionais, além da proteína C reativa, são parâmetros que ajudam a gente a acompanhar esse atleta na altitude, além, lógico, das dosagens hormonais, que seriam, por exemplo, testosterona e cortisol, dependendo do tipo de treinamento que estiver sendo realizado lá. Mas eu acho que esses dois eles já compõem. Agora, no caso da pergunta do Clodoaldo, eu acho que o hemograma ele é muito útil, tá? O hemograma com a contagem de reticulócitos, e aí ele tem um outro parâmetro que está sendo muito usado agora, mas ainda não está em 100% dos laboratórios, que é a contagem de conteúdo de hemoglobina do reticulócito. Ele dá uma ideia para a gente da hemoglobinização, ou seja, se o atleta está aumentando a síntese de hemoglobina e produzindo mais hemácias em questões de 2 a 3 dias. Tá? Então é muito precoce. A ferritina, ela vai funcionar mais como uma proteína inflamatória. Tá? Então, ela tem se a gente fizer a ferritina junto com a proteína C reativa, a gente vai ter uma ideia do conteúdo de ferro ou da inflamação. Tá? Não sei se era mais ou menos esse objetivo. Eu gosto muito desse parâmetro RET-HE, eu não falei muito dele hoje aqui por conta da nossa especificidade, mas quando ele está disponível, ele é um teste assim, muito importante para a gente ver essa adaptação. Eu só te fiz essa pergunta porque teve uma atleta que treinou comigo e isso não foi quando a gente estava lá, e ela foi para a altitude, aí começou a fazer uma suplementação de ferro e tal, e ela teve uma intoxicação, teve um problema um pouquinho mais sério, porque o problema dela não era ferro. E ela tinha uma ferritina extremamente alta, começou a fazer uma suplementação alta de ferro e teve um problema grave, né? Isso faz algum tempo já, por isso que eu te fiz essa pergunta. Legal, porque assim, quando a gente está falando dessa ferritina da inflamação do treino, ela não chega nesses valores muito elevados como a gente tem numa pessoa que tem um problema, por exemplo, de hemocromatose. Talvez tenha sido isso. Existe uma proteína que ajuda a diminuir a absorção do ferro, que chama epsidina. Quando a pessoa tem muito ferro na dieta ou tem muito ferro na circulação, aumenta essa proteína para impedir que a pessoa absorva ferro. Se a pessoa tiver algum tipo de problema genético, onde ela não produz essa proteína, epsidina, ela começa a absorver todo o ferro e pode chegar nesse quadro mais grave, que é o dessa atleta que você relatou. Tá? Isso é importante. Então, pensando nessa questão, a ferritina é válida. Eu só gosto de enfatizar que é sempre importante colocar a ferritina junto com a PCR, porque às vezes ela está sinalizando uma inflamação. Perfeito. Considerações, Panda? Não, Valmir, obrigado. Agradecer ao professor Lázaro aí pela pergunta. Eu só fiz a pergunta porque eu sou fã de exames laboratoriais, particularmente em situações como essa, né, num camp de altitude. Fazer antes e fazer durante, para ir acompanhando, claro, sempre que possível. Muito obrigado, professor Lázaro. Até me coloco à disposição depois, se o senhor quiser discutir alguma coisa disso, porque eu tenho alguns dados aqui, inclusive desses atletas que foram treinar, e isso é muito interessante. A gente às vezes não consegue fazer isso na altitude, porque a gente tem uma dificuldade de ter os laboratórios lá que façam esse tipo de análise. Mas, até fazendo um gancho da Andréia, né, o que o Clodoaldo comentou, eu e a Andréia, a gente pensa muito nessa coisa às vezes, de fazer pesquisa, e o ano passado, a gente comprou um aparelho de hemograma portátil, e aí, se a gente tiver a oportunidade de
fazer um estudo desse aí na altitude seria fantástico, porque esse aparelho ele pode ser transportado, né? A gente monta lá no local, ele é muito robusto e a gente faz testes aí em locais fora do laboratório. Seria fantástico avaliar isso, tá? E o custo também não é nada, assim, não é nada de outro mundo, é uma coisa bem acessível e isso ajuda bastante. Eu acho que essas respostas elas dão mais, vamos dizer assim, enfatizam mais essa estratégia de treinamento. Próxima, Rodrigo, por gentileza. Clodoaldo? Sou eu de novo. Lázaro, eu só queria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre o passaporte biológico. Você até falou um pouquinho dele lá, né, da maturidade dos reticulócitos e tal. E aí, se você puder falar para a gente como são realizadas as análises para se chegar ao resultado de um positivo ou negativo pelo passaporte biológico. Bom, o passaporte biológico, no começo de montar a palestra, eu até pensei se eu ia falar um pouquinho disso, porque mas é uma coisa, às vezes, um pouco maçante, porque tem que entrar na estatística, né? E aí é mais fácil responder a pergunta. Então, quando a WADA instituiu o passaporte biológico, e ele já vinha sendo utilizado por algumas outras federações, a ideia era, através de uma análise comparativa do mesmo indivíduo, ou seja, através da minha variação biológica, eu poder controlar o risco de estar positivo ou negativo a questão do uso do doping. Então, como que funciona? De uma maneira geral, quando se compara o exame antidoping na metodologia tradicional, você tem um limite de corte e acima daquele limite o indivíduo está possivelmente testando positivo. Mas isso fazia com, por exemplo, indivíduos que usassem microdoses, ou aqueles indivíduos, por exemplo, a testosterona, que é um dos mais utilizados, ela tem uma variação muito ampla, então o indivíduo dentro da faixa de referência ele conseguiria trabalhar ali ainda sem estar positivo, tá? Quando eu comparo um com uma população. O passaporte biológico, o que ele faz? Ele faz através de uma análise comparativa do mesmo atleta, sequência de análise, e aí ele faz uma análise multivariada. O que é isso? Cada vez que o atleta é testado, esse resultado é jogado numa fórmula estatística e o atleta é comparado com ele mesmo. Ou seja, se ele tiver uma variação muito grande nessa variação do dia a dia de treinamento dele, ele vai testar positivo suspeito no passaporte e aí ele passa, então, a ser monitorado através de outros testes. Então, vamos dar um exemplo. Quais são os componentes do passaporte biológico na modalidade do sangue, do passaporte hematológico, porque ele também tem um passaporte biológico que vê os esteroides. A teoria atrás dela é a seguinte: se eu tenho um agente estimulante de eritropoiese, de aumentar eritrócitos, como eritropoetina, como o próprio hormônio do crescimento, como a própria testosterona, eu vou promover um aumento anormal dos reticulócitos. Ou seja, os reticulócitos eles vão aumentar muito em relação àquela média do indivíduo. Então, nesse quadro que está aí projetado, tem as linhas vermelhas, que são o mínimo e o máximo para aquele atleta. Ou seja, igual um passaporte, todas as vezes que ele for testado, ele vai adicionar esse resultado lá, e aí essa linha vermelhinha é o mínimo e o máximo, por exemplo, de hemoglobina, de reticulócitos percentuais e também de um índice chamado de off-score, que ele leva em consideração a hemoglobina e também o reticulócito. Então, para a gente entender as modalidades de doping, vamos supor que ele usou a eritropoetina. O que ela vai fazer? Ela vai estimular a produção de eritrócitos e os reticulócitos vão aumentar. Como é uma quantidade anormal, porque está vindo de uma coisa que não é só o treino, aquela linha azul ali, ela vai subir e vai ultrapassar a linha azul do reticulócito, vai ultrapassar o parâmetro vermelhinho, que é o máximo para aquele atleta. Então, essa seria uma modalidade por uso da eritropoetina. No momento em que ele tira a eritropoetina, ela sai do organismo, entre 1 a 2 dias não vai ter mais, mas o efeito dos reticulócitos ainda fica de 3 a 4 dias, então você consegue pegar em uma janela de tempo maior. Por outro lado,
esses índices, como o off score, ele consegue mostrar na ausência da eritropoetina, os reticulócitos depois eles vão começar a diminuir e vão diminuir mais do que aquilo que era considerado normal para o indivíduo. Então, por isso que ele chama off, ele consegue pegar no período em que o indivíduo está sem o uso da eritropoetina. Uma outra modalidade seria o indivíduo usar uma bolsa de sangue. Tá? Então, vamos pensar, se ele usa uma bolsa de sangue, ele está colocando hemácias íntegras. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda da produção de reticulócitos do próprio sujeito. E a hemoglobina dele vai aumentar muito. Então, o quadrinho ali da hemoglobina, o azulzinho vai aumentar muito acima do normal e o do reticulócito vai tender a diminuir. Então, a gente consegue pegar o indivíduo que usou uma transfusão. Agora, se ele retirar o sangue, fizer uma transfusão autóloga, tira o sangue, guarda no banco de sangue e faz a reinfusão depois de um período, a gente vai observar que uma perda de sangue por conta da retirada vai fazer o hematócrito aumentar muito, a hemoglobina cai. Então, o que acontece é que depois, quando ele reinfunde a bolsa, o nível de hemoglobina vai aumentar muito acima daquele considerado normal, mínimo e máximo. Então, de maneira geral, esse passaporte, ele consegue ser, o indivíduo consegue ser comparado de acordo com o período de treino e ele pode ser testado de surpresa. Tá? Então, se ele está lá treinando e chega alguém da agência antidoping e vai fazer o exame, ele tem que fazer. Então, ele tem que dizer onde ele está treinando, se ele está em algum hotel. Então, o pessoal da UADA vai lá como alguém que fiscaliza essa análise. Só a título de curiosidade, é muito importante também o atleta entender que o exame de doping, ele também é sujeito ao que a gente chama de variação pré-analítica. Então, quando for fazer essa análise no sangue e essa análise na urina, essa amostra ela tem que ser guardada sob condições de armazenamento e transporte e tem que ser enviado ao laboratório em um período. Tá? A gente já teve casos aqui no Brasil onde a amostra ela não foi acondicionada de uma forma adequada e aí o teste deu inválido ou deu um teste positivo para doping, mas que na verdade não era positivo. Então, existe uma necessidade de se monitorar esse processo. Então, aí está no quadro, né, as recomendações da UADA, o fluxograma do passaporte biológico. Tá? Atualmente no Brasil já está podendo fazer, mas teve um tempo em que a gente estava com alguns problemas, né? Então acho que agora no Brasil já está tudo normalizado, e esse exame ele é excelente para ser analisado do ponto de vista do doping, mas o atleta que faz esse exame, o passaporte, ele pode usar isso também para verificar as adaptações ao treino, de uma forma de graça, porque ele está sendo testado de graça. Então, não ficar triste e preocupado quando está sendo analisado, porque isso também vai mostrar um efeito positivo do treino quando ele está treinando ali de uma forma adequada. Lembrando que o passaporte ele também pode ser feito a questão dos esteroides também, né? Perfeito, muito obrigado, Lázaro. Próximo, Rodrigo, por gentileza. Pergunta do Cleiton Cesário. O atleta maratonista que foi avaliado estava com os leucócitos normais antes da maratona. Após a prova, subiu muito e após as 48 horas ele apareceu com um nível de 4,7. Quais os riscos para esse atleta voltar aos treinos normais com esse índice de leucócitos em níveis abaixo do normal? É uma excelente pergunta, tá? O Cleiton. Cleiton, é o seguinte, o risco se ele tiver uma queda muito grande dos linfócitos, tá? A gente tem um processo que se chama mobilização. Então, a gente tem, durante o processo pós-treinamento, nas primeiras 3 a 6 horas, o nível de linfócitos cai muito. E ele tem um processo conhecido como janela aberta, em que ele tem, um risco maior de ter uma infecção oportunista. Por exemplo, um vírus que entra pelas vias respiratórias. Então, esse é o risco. Mas naquele caso ali, 2 a 3 dias depois, a gente tem que entender também que às vezes o leucócito ele diminui um pouco. Por quê? Porque ele está migrando para o tecido para causar o processo de adaptação. Então a gente tem que estar preocupado se aqueles leucócitos diminuírem muito abaixo do valor de referência para aquele sujeito. Em média,
aqueles indivíduos eles estavam mais, não estavam muito preocupados com o risco de lesão, mas tem que tomar esse cuidado adicional com infecções oportunistas, principalmente por conta dos vírus, tá? Que são os mais problemáticos. Cleiton Cesário, considerações? Só gostaria de agradecer aí pela explicação e da forma didática que foi passada para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton. Pergunta. Obrigado, Cleiton. Próxima, Rodrigo, por gentileza. Pergunta do Nélio Moura. Lázaro, parabéns pela apresentação. Muito didático. É comum ocorrer hemólise em decorrência de impactos repetitivos? Professor Nélio, muito obrigado. Prazer, né, responder a pergunta. É comum, tá? E aí, o processo de hemólise, ele está mais frequente, por exemplo, quando a gente fala de esportes, por exemplo, que tem um impacto, por exemplo, na corrida, e isso pode ser agravado de acordo com o local que o indivíduo está treinando. Por exemplo, um chão acidentado. Por exemplo, se vai treinar na altitude, tem que ter em mente também que pode acontecer um pouco mais de hemólise, mas esse processo da hemólise, ele tem um limite, né, que ele pode ser monitorado. Então, se o atleta tiver esse processo de hemólise por conta dos decorrentes impactos repetitivos e tiver apresentando perda da hemoglobina na urina, que é hemoglobinúria, isso pode se tornar um problema a longo prazo se o atleta não consegue responder com mais produção de eritrócitos. Na fisiologia, a gente percebe que os atletas, quando bem treinados, eles conseguem suportar essa perda mínima e se recuperar e não desenvolverem anemia. Mas aqueles que têm essa hemólise em excesso por conta ou de impacto ou de calçados inadequados, eles podem desenvolver uma queda na hemoglobina e desenvolver anemia. Então tem que estar sempre atento, principalmente à cor da urina. A urina mais escura é um sinal de que a pessoa está tendo hemólise, ou além da cor da urina, é possível fazer o teste de urina 1, e ele é muito rápido de ser feito, né, com uma tirinha lá na urina, vai dar a hemoglobina ou a proteína. Tá? Então são os principais pontos que a gente consegue observar. Okay? Nélio, considerações? Não, eu só queria agradecer de novo ao Lázaro pela apresentação, realmente muito didática, foi muito agradável te ouvir ao longo dessa hora, passou muito rápido, então, parabéns. Muito obrigado. E a pergunta foi em função assim, de algo que eu li há muito tempo já, mais ou menos na linha do que você explicou para a gente, e naquela época eu procurei, porque eu vi logo impacto repetitivo, eu pensei em saltos, né, que eu trabalho com saltos, não com fundo, não com corrida. E no fim eu acabei não encontrando nada dizendo que pudesse acontecer com saltadores e eu deixei para lá. E durante a apresentação me lembrei disso, eu quis perguntar. Olha, mas de novo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Saltador, assim, eu também nunca li nada a respeito, mas tem menos grau de hemólise do que o esforço repetitivo, né, de um corredor, por exemplo, tá? Mas é importante observar nesses detalhes aí. Principalmente, é muito interessante que a gente oriente os atletas a eles estarem atentos à cor da urina e cor das fezes, porque isso dá uma ideia de estado de hidratação, perda de hemoglobina, problemas hepáticos. Isso é uma coisa que o atleta pode visualizar no dia a dia e relatar. Isso é legal. A gente tem como se fosse um monitorzinho, assim, um quadrinho com diferentes cores, para eles compararem a coloração da urina, mas pensando muito mais em hidratação. Mas é bom a gente saber que pode ter outros fatores aí envolvidos. Isso é importante. Muito legal. Obrigado, professor Nélio Alfano Moura, bicampeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, campeão olímpico com a atleta Mauri Maggi no salto em distância e também com a atleta Irving Saladino, também no salto em distância. Um prazer, uma honra ter o Nélio conosco. Próximo, Rodrigo, por gentileza. Pergunta do Caio Lira Bastos. Professor, o uso de antioxidantes exógenos pode afetar a migração dos macrófagos no período de injúria, visto que a migração dos macrófagos é dependente da sinalização desencadeada
pelas espécies reativas de oxigênio? Bom, pergunta do Caio, importante. Percebe-se que ele já estudou um pouco sobre isso, né? Verdade. O que a gente tem com o uso de antioxidante? É importante entender o seguinte, que o antioxidante ele vai conter a ação dos radicais livres. Porém, no processo, durante o processo de treinamento em que eu estou causando a lesão, eu preciso dos radicais livres para causar a destruição e também para a sinalização. Então, o uso do antioxidante em excesso nesses momentos, ele é prejudicial, ele pode eliminar a resposta adaptativa. Por outro lado, se eu estiver pensando, por exemplo, num taper, num período pré-competição, perto da competição ou depois, ali eu quero evitar ter uma lesão. Então, ter o excesso de radical livre ali não é legal. Então, nesse período, eu posso ter um antioxidante. E lembrar que os antioxidantes presentes nos alimentos, às vezes eles têm uma atividade melhor por conta da biodisponibilidade do que, às vezes, um antioxidante isolado, tá? Mas excelente pergunta. Ele deve ser estrategicamente colocado no momento. Por isso que é interessante que quem trabalha com nutrição fique sempre em linha com quem está treinando, com o treinador, porque eles têm que se conversar muito aí por conta da estratégia nutricional para potencializar e não para atrapalhar a adaptação. Legal, essa pergunta veio pelo Facebook. Muito obrigado, Caio Lira Bastos. Próxima, Rodrigo, por gentileza. Eles começam a dar risada, né? Eu já tinha achado que o Rodrigo tinha tirado a minha pergunta, que ele não ia fazer. Eu acho que eu vou fazer mais ainda. Lázaro, você tem alguma experiência, não sei se de laboratório ou de conhecimento, você podia falar um pouquinho para a gente da utilização do PRP em lesões musculares, tendíneas, enfim? Excelente pergunta, Clodoaldo, porque na hora que eu estava falando das plaquetas ali, eu ainda pensei, né? Vou falar do PRP, mas o PRP, eu até participo de um grupo, né? Já fui palestrar 2 vezes lá no pessoal da Sociedade Brasileira de Medicina Regenerativa, e eles trabalham muito essa questão do PRP. E no esporte, a gente tem dados mostrando que a aplicação do PRP, ele melhora, né? E melhora a regeneração, você consegue regenerar mais rápido, tá? E a vantagem do PRP é que ele é autólogo, né? Então, ele não vai causar, por exemplo, um processo de rejeição ou um processo de infecção transmissível pelo sangue. Então, eu sou um entusiasta do PRP. Nunca trabalhei com o PRP no esporte, porque como farmacêutico eu não posso aplicar, mas eu já trabalhei com pesquisas na produção do PRP e padronização, porque é importante, interessante usar o PRP, mas ele requer de cuidados, que é ter um cuidado asséptico na hora de preparar, saber se o atleta tem uma quantidade de plaquetas no sangue suficiente para produzir o PRP, tá? E o principal, né? Ele não pode ter medo de agulha, porque vai tirar lá uns 5, 6 tubos de sangue lá, muita coisa, para a gente produzir uma quantidade. Mas ele é muito interessante, tanto em lesões de musculatura, quanto de ligamento, e é interessante. Mas no Brasil a gente ainda tem acho que ainda tem uma limitação de permissão de uso isso, hein? Não sei te dizer assim, se já está completamente liberado. Eu particularmente não sei dessa questão da legislação, mas tem sido feito, né? Eu só te perguntei porque eu li algumas coisas e me parece que ela tem aquela questão de quem é responsivo, quem não é. Para alguns dá muito bem, para outros nem tanto, né? E tem um preço relativamente alto para se fazer. E dependendo do procedimento, se for guiado, é mais caro ainda para se fazer, né? Então aí tem a questão da quantidade de plaquetas, essa questão da responsabilidade da resposta também depende de fatores individuais, né? Então existe também o risco, por exemplo, de você promover talvez fibrose, se não for, eu já vi casos, relatos aí de atleta de futebol que teve esse problema, tá? Mas eu
conheço mais da questão da preparação, mas efetivamente da aplicação nunca fiz, nunca participei de nenhum programa que aplicasse isso. Mas tem Perfeito. potencial. Tá? Obrigado. Nada. Se me permitem, eu tive a oportunidade de fazer o PRP no tendão de Aquiles. Eu tinha algumas fissuras no tendões e depois da aplicação essas fissuras sumiram. E eu sentia muita dor nos treinos, durante o aquecimento. E durante 8 meses, assim, zerou as minhas dores que eu tinha no tendão de Aquiles e sumiu com essas fissuras também do tendão. Legal. Tem muito relato lá do pessoal que eu participo do grupo, de estudos, mostrando, mas a questão do custo realmente tem que saber, né? Que é o custo-benefício, vamos dizer assim, né? É interessante, não vou mais falar aqui não, porque senão eu falo muito. Esse povo, eles ficam rindo aí, Lázaro, por conta das minhas perguntas, entendeu? Não, o que eu li, na realidade, Cleiton, até muito interessante o que você está dizendo, porque o que eu li falava exatamente dessa questão da não aplicabilidade para os tendões, que era um das respostas mais difíceis, principalmente quando era no tendão, e não no músculo. E eu fiz a pergunta pensando exatamente no que você falou da fibrose. Aí eu conheço uma atleta que tem lesões repetitivas no mesmo período, no mesmo grupo muscular, sempre fazendo PRP. E isso já bateu na minha cabeça aí há algum tempo. Pô, mas será que é esse o caminho? Porque isso tem acontecido. E aí, quando acontece 2, 3 vezes no mesmo local, mesmo grupo muscular, enfim, fica mais difícil de recuperar, a fibrose fica ainda maior, né? Pelo menos é o que a gente imagina, e aí as lesões ficam mais recorrentes. Perfeito, obrigado, Lázaro. Nada. Rodrigo? Obrigado Clodoaldo, obrigado, Cleiton. Então eu vou fazer mais uma. Tem tempo? Eu sabia que ia fazer mais uma ainda. Você tem uma estimativa de quantas pessoas assistiram? Você tem como... Porque depois eu vou postar isso também, né? A gente tem que... Tá. Porque não é todo dia que eu tenho a oportunidade de falar com tantas pessoas premiadas assim, né? É uma honra para mim. O Vlamir já fala para a gente aqui. Fica à vontade aí, Clodoaldo. Eu queria que você, aproveitando, como a gente ainda tem alguns minutos aí, eu gostaria que você falasse para a gente e diferenciasse, se possível, o overheating funcional e não funcional, e como que tipos de exames, os mais simples que a gente pode se ater. Você falou ali um pouquinho durante a tua apresentação, mas se você pudesse se aprofundar um pouquinho mais, agradeço. O que é interessante observar? Esse é um assunto polêmico, porque o ano passado, esse ano não teve o congresso do American College, né? Foi suspenso por conta da pandemia, mas o ano passado eu participei de uma mesa redonda lá, e eles estavam discutindo justamente isso. Eles estavam querendo mudar a nomenclatura e deixar de chamar de síndrome do overtraining para dizer que era under-recover syndrome, ou seja, você tem o problema porque você não se recuperou, não é porque você estimulou muito. Então, o que a gente observa nesse overreaching e síndrome do overtraining? Você tem aquilo que se chama de a fadiga normal do treino, tá? Entre um dia e outro você se recupera. O overreaching é um período de fadiga um pouco mais prolongado, que pode durar dias, né? E se essa diminuição da performance for de apenas dias e depois desse período o atleta supercompensa, ele tem o processo de supercompensação, então ele teve overreaching funcional. Mas, desculpem, vamos pensar que ele continuou de dias até semanas com esse decréscimo do desempenho, ele pode passar para o que a gente chama de overreaching não funcional. E aí ele já vai começar a apresentar algumas queixas, sintomas, né? Alterações de humor, de diminuição além do rendimento, de performance, alterações relacionadas ao comportamento. E aí, se você consegue aumentar o período de recuperação desse indivíduo do overreaching não funcional, você impede que ele fique de meses, né,
com esse decréscimo de performance, que é a síndrome do overtraining. Então, já na síndrome do overtraining, você já tem uma sintomatologia bem mais variada. Qual que é o desafio? O desafio é você você entender o que é o overreach funcional, o bom, que o cara vai supercompensar depois, e o que é o não funcional, que pode gerar síndrome do overtraining. Desses exames que a gente falou hoje, não tem nenhum único que seja assim, esse exame a gente vai fazer e responder a pergunta. Tem potenciais. Por exemplo, tem um estudo de um grupo lá de São Paulo, da Unifesp, que está preconizando alguns testes hormonais. E eu gosto muito de um teste que eles propõem lá, que ele é muito simples. É o cortisol na saliva ao acordar e 30 minutos após acordar. Então, o que eles observaram? Eles observaram que, normalmente, a gente acorda, o cortisol tem um valor, nos 30 primeiros minutos ele dá um pico. Né? É o normal, para te dar um up. É tipo aquela pessoa que já acorda querendo fazer tudo de uma vez. Agora, quando o indivíduo está em overtraining, na síndrome do overtraining, esses 30 primeiros minutos, o aumento do cortisol não acontece. Tá? Então, seria uma forma não invasiva de você fazer isso, e o atleta pode coletar a saliva na própria casa e mandar para o laboratório. Tá? Eu tenho parceria com o pessoal aqui no laboratório de Campinas, a gente está trabalhando numa forma de padronizar essas análises de saliva, de forma que elas possam ser feitas e a pessoa envia pelo correio. Tá? Porque aí você não tem o problema de fazer a coleta, buscar e tal. É bem interessante. Então, essa análise de cortisol na saliva é bem interessante. Outra coisa que eles observaram também, que em alguns atletas com o overtraining, eles têm aumento da quantidade de estradiol em virtude do aumento da atividade de uma enzima chamada de aromatase. Então, a testosterona começa a ser convertida em estradiol. Então, ele tem queda da testosterona e aumento do estradiol. É uma outra possibilidade. Isso do grupo aqui do Brasil. Mas tem um grupo europeu, que é um pesquisador, que é o Roman Milzink, que pesquisa muito disso. Ele propõe que se façam 2 testes físicos em intervalos de 4 horas. E você vai lá e faz cortisol, GH, prolactina e o ACTH, esses 4. E você, entre esse intervalo de 4 horas, o atleta tem que manter um certo nível de aumento pós-treino. Aquele no início que eu falei, que é o pós-teste de desempenho. Então, quando o indivíduo está no overtraining, ele não responde a esse segundo estímulo. Então, se a gente estiver pensando em um atleta que tem que treinar 2 períodos, ele vai ter o prejuízo no desempenho em um segundo período. Então, isso pode sinalizar. Então, são os testes mais promissores. E lembrando também que a CK persistentemente elevada, vamos pensar, não está treinando, tá? Então, a CK está aumentada. Mesmo ele estando sem treinar, é um indicativo também de overtraining. E aí você pode relacionar, né? Leucócito, neutrófilo, que são os potenciais marcadores, tá? Além dos testes psicológicos, né? A gente tem o POMS, que é muito útil, e tem um outro também chamado de REST-Key, que é bem interessante, que dá respostas boas. Maravilha. Obrigado, Lázaro. Acho que a gente agora vamos para a última pergunta. Jorginho queria fazer uma pergunta, é isso, Jorginho? Oi, Clodoaldo. Mesmo, gente. Oi, Clodoaldo. Desculpa aí, gente, eu tava dando aula, só pude entrar agora, eu vou assistir depois. Então, professor Lázaro, eu trabalho com as provas de longa distância, né, especialmente o fundão, né, a maratona, as provas mais longas, e nós costumamos fazer os exames laboratoriais, né, de rotina, né, os exames de saúde, aí, pelo menos de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, né, hematócrito, os exames simples. E a minha dúvida, eu sempre tive que, assim, os referenciais que nós encontramos nesses laboratórios, né, mesmo os particulares, são referenciais para pessoas normais, né? Como, assim, eu sou corredor também, eu corro para a saúde e tal. Mas esse referencial que nós pegamos de hematócrito, nós podemos utilizar como referenciais, por exemplo, os atletas de alto nível, né? Pensando que, por exemplo, igual você citou, que os atletas de longa distância têm uma hemólise muito alta,
Então, assim, além da hemólise, né, a perda pelo suor, né, de ferro, essa coisa toda, se a gente poderia estar administrando, por exemplo, de períodos em períodos, ferro, né, uma suplementação mais rica em ferro, ou mesmo alimentação, para que a gente possa suprir essa perda devido a esses fatores aí. E se os referenciais, eu posso usar esses referenciais mesmo dos laboratórios para seguir eles, né? Inclusive, até comprei, acho que um livro do senhor, uma vez que um livro seu, quando você publicou, um livro de capa azul aí, para poder ver se tinha alguma coisa a respeito. Eu ia te falar justamente que esse livro tem as referências que você pode seguir, tá? Uhum. E eu não recomendo seguir a referência do laboratório. Acho que é esse, né? É esse daí mesmo. Eu vou voltar nele de novo, porque está lá em Petrópolis, eu estou no Rio, eu vou buscar ele lá em casa. Então, você pode seguir esses referenciais. Por quê? O referencial do laboratório, ele tem uma diferença para o praticante. Porque se a gente falar principalmente quem treina modalidade de endurance, assim, e o longa duração, como vocês estão um maratonista, além da hemólise tem a expansão de volume plasmático, né? Então tende a ter uma hemoglobina menor, um hematócrito numa faixa mais estreita, né, de um mínimo e máximo, e a quantidade de ferro também muda um pouco, tá? Por isso, a gente olhar isso e não se guiar somente pela ferritina, tá? A ferritina alta, ela não pode estar significando um excesso de ferro, e a ferritina baixa que significa a falta do ferro. Então, porque às vezes a pessoa está pensando, vai administrar o ferro, a ferritina está normal, às vezes ela não está normal, ela está, vamos dizer assim, mascarada pela inflamação. Eu recomendo que esses valores, use o valor, por exemplo, que você tem no livro, tá? E para necessidade ou não do estoque de ferro, fazer a análise da proteína C reativa. Por quê? Se o indivíduo estiver com inflamação relacionada ao treinamento, essa perda de ferro, a gente não vai conseguir reverter isso com ferro via oral, porque o ferro ele vai ser impedido de ser absorvido no intestino. Isso vai ser melhor absorvido quando for endovenoso. Tá? Então, é muito interessante. E se eu só complementando e se eu começar a fazer uma prevenção com ferro quelado? Você vai ter que tomar cuidado dessa prevenção se realmente o nível de ferro da pessoa tá abaixo do referencial. Por quê? Porque o excesso desse ferro ele pode estar prejudicando o estresse oxidativo, né? Aumentando ou até uma alteração hepática. Tá? Depois eu queria conversar contigo lá, e se puder, depois a gente conversa. Mas muito obrigado, viu? Uma honra poder conhecê-lo pessoalmente aí, viu? Pode adicionar lá no Instagram e mandar uma mensagem lá que eu vou ter o prazer de responder. Tá bom, obrigado, muito obrigado. Jorginho. Eu que agradeço. Jorge Luiz da Silva, treinador do maratonista Daniel Chaves, já classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, agora. Né? Logo ali. Clodoaldo? Enfim, acho que é isso. Lázaro, sei que você tem compromisso aí já chegando, né? Acho que a gente cumpriu brilhantemente aqui aquilo que se propôs. Fico muito feliz por ter você conosco no dia de hoje aqui, pelo compartilhamento de conhecimento, pela troca de experiências, as tuas vivências. Olha, eles me sacaneando aí. Clodoaldo ganhou. Ele adora isso, viu, Lázaro? Ele faz as perguntas só para esse último, só para isso. Essa vivência do laboratório, junto com os atletas, avaliando atletas, trabalhando com os atletas, eu acho que isso é muito rico para todos nós, porque tem um viés diferente, tem um olhar diferente para tudo aquilo que a gente faz, e porque vocês entendem o que significa o exercício no organismo dos nossos atletas. Isso para nós é fundamental, não dá... eu já brinquei aqui com algumas coisas, é o cara que está muitas vezes fazendo análise de um Fusca e o cara que está fazendo análise de uma Ferrari. Então, o motor é muito diferente e seguramente tem outras peculiaridades ali que fazem toda a diferença.
E aí eu acho que essa vivência de vocês, a experiência com essa população diferenciada é muito rica, agrega muito conhecimento para a gente, muito valor dentro das informações que são passadas. Isso é muito legal. E vem o que vocês fizeram aqui, vem, né, eu falo vocês porque eu estou pensando em vocês do laboratório, você, Fernando, Thiago, e que são amigos que me ajudaram bastante. Eu falei isso aqui, deixei isso claro aqui já algumas vezes, sou muito, muito grato pelo que vocês fizeram por mim no laboratório, mas a experiência de vocês é muito rica, agrega muito valor para nós, e esse momento tem mostrado que a prática tem que se aproximar muito, muito da área acadêmica, a gente tem que estar aliado à pesquisa, porque eu acho que esse é o caminho para grandes resultados do esporte brasileiro. Então, fica aqui minha gratidão, meu muito obrigado, e o canal está aberto aqui, espero que futuramente a gente possa voltar a tê-lo aqui conosco, conversando sobre algumas outras coisas, talvez se aprofundando no tema, enfim. Mas muito obrigado. E a sua pergunta, eu acho que a gente já passou de 1.900 pessoas. Tá? 1.870 e poucas. Até 42 pessoas compartilharam a transmissão e é isso aí. Vamos passar de 2.000 daqui a pouquinho. Visualizações. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer muito você e o carinho com que todos me trataram aí, porque falar para um público seleto desse, estou falando com os campeões aqui, né? Pessoas que estão aí no meio lidando com, é o que você falou, são quem toma conta da Ferrari. E aí eu gosto muito disso, de quando a gente fala do esporte junto com a academia, porque os lugares onde tem sucesso, a gente vê essa parceria sempre se estreitando, né? Eu espero que a gente tenha uma Olimpíada o ano que vem, com os atletas bem de saúde, com todo mundo se preparando novamente, que tudo passe aí nessa questão da pandemia. Foi um prazer, mais uma vez, eu queria ressaltar, agradecer a todo mundo e dizer que estou sempre à disposição. A gente pode escolher depois um tema em específico para falar mais sobre ele, que eu acho que é muito legal, tem uma abrangência muito grande, porque eu acho que isso de positivo, se a gente tem que tirar alguma coisa de positivo dessa pandemia, é isso, a possibilidade de pegar essas ferramentas digitais, levar para as pessoas em diferentes lugares, porque pessoas que talvez não pudessem ter acesso a pegar um avião, vir até um grande centro e participar de uma pesquisa dessa, ou de um estudo, né, ou uma palestra, um congresso. Então, isso é fantástico. Então, me coloco à disposição, não só em eventos futuros, mas depois que alguém quiser aí me procurar nas redes sociais para discutir, trocar ideias, a gente está sempre aberto, tá bom? Um abraço, muito obrigado aí. Muito obrigado. Fique à vontade, foi bacana ter você conosco hoje. Vou pedir o livro de verdade, né? E aí, mas quero ele autografado, hein? Mas vou deixar especial para você lá, tá? Então tá joia. Gente, muito obrigado pela participação hoje de todos vocês. Lembrando, na sexta-feira a gente tem a participação da Sônia Ficanha, que vai falar um pouquinho sobre iniciação esportiva e a participação da mulher nesse processo. Vai ser muito interessante, bem bacana, a experiência dela é muito grande, com um mestrado na área da saúde, se eu não estou enganado, né, Vlamir? Lázaro, fique à vontade, a gente vai só falar um pouquinho da sexta-feira aqui, eu sei que você tem compromisso 8 horas, se você quiser sair, fique à vontade. E fica aqui meu agradecimento, minha gratidão por estar conosco no dia de hoje. Muito obrigado, Clodoaldo, obrigado, boa noite a todos, obrigado para todo mundo que participou aí, vamos seguindo firme nessa luta, que é a ciência, é o esporte, e isso vai fazer a gente crescer cada vez mais como pessoas. Até mais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Prazer. Valeu. E então, na sexta-feira, a gente tem esse outro falando de atletismo, né, com a Sônia Ficanha, que é professora da Universidade de Fortaleza. A gente está tentando conseguir
uma palestra diferente para segunda-feira, a gente está tentando alinhar isso na segunda-feira, né? E aí fica o convite para todos vocês, a maioria de vocês nos acompanhou em praticamente todas os falando de atletismo aqui. E aí na quarta-feira, né, Vlamir, a gente queria convidá-los, inclusive, para a gente fazer um bate-papo, para a gente falar um pouquinho do ciclo, né? A gente na sexta-feira fecha o 40º, é isso, né, Vlamir? A gente vai fechar o 40º falando de atletismo. A gente já começou a viver momentos um pouquinho diferentes, né? Queria aí aproveitar e falar dos últimos 2, que a gente acabou correndo um pouquinho mais. O Fernando Catanho e o Lázaro são professores da Metrocamp, são professores também da pós-graduação, e eles tiveram compromissos marcados agora, já no início, no final da semana passada, exatamente para os dias das apresentações, o que fez com que a gente fizesse algumas apresentações um pouco mais curtas. Por outro lado, acho que elas ficam mais dinâmicas, ficam mais leves, inclusive, para a gente assistir. Mas, enfim, eu queria convidá-los aí para quarta-feira, a gente vai convidá-los aí ao longo da semana, né, a partir do final de semana, para a gente poder fazer uma discussão aqui. Primeiro, a gente vai ter, na sequência lá, o seminário, lá, o simpósio do CAP, né? Então, convidar todos vocês, e aí eu queria, inclusive, Panda, que você se preparasse para falar um pouquinho a respeito do simpósio aqui, né? A gente chamo vocês aí para a gente canalizar aí nossas energias, nossas boas energias para o simpósio, para a gente prestigiar o simpósio do Panda, que tem aí também com o intuito de ajudar o projeto do Cria Lavras e homenagear a figura do Fernando, né, que é amigo de todos nós aqui, pessoa de referência para alguns de nós que deixou um legado importante para o atletismo brasileiro, o projeto dele, não só o projeto, mas uma linha de pensamento, e ele enxergava o esporte de forma diferente. E eu acho que a gente, bem ou mal, a gente está caminhando para aquilo que ele enxergava, para o modo, se não igual, muito parecido com aquele que ele enxergava, né? A gente hoje pensa o atletismo como uma pirâmide invertida. Aí a gente esses dias teve acesso a alguns números e é impressionante o que esses números nos dizem. Então a gente tem que mudar isso, e aquilo que o Fernando falava da criação de modelos, do que privilegiar, isso tem uma relação muito íntima com esses números que a gente teve olhando nesses últimos dias. Mas, enfim, a gente pensar em modelos diferentes, numa periodicidade diferente para esse falando de atletismo, e talvez com modelos mesmo, como eu falei, a gente criar um modelo que não seja fixo, como a gente fez agora, mas a gente talvez pensar em modelos diferentes e que a gente possa deixá-lo ainda assim dinâmico, interessante e com conteúdos muito legais e muito importantes, como a gente teve por aqui até agora. Talvez até dissecar um pouco mais alguns dos conteúdos que passaram por aqui, foram muito legais, é um material que está indo para o YouTube, que vai ficar para consulta de todos nós ali, mas que a gente também entende que tem um potencial para ser lapidado ainda, talvez com mais profundidade em alguma dessas temáticas, mas não da forma que a gente está fazendo, porque as nossas rotinas também estão mudando, graças a Deus, né? A gente está voltando aí um pouquinho, retomando nossas atividades, já era tempo, né? Espero que a gente possa voltar à vida normal, mas a gente encontrar um modelo que a gente possa continuar atendendo a nossa comunidade, discutindo, trocando informações, vivências, experiências. Para mim, elas são extremamente importantes. Essa que o Lázaro trouxe hoje aqui, eu não conhecia o livro do Lázaro, né? O Jorginho, inclusive, tem o livro, mas esse olhar para o atleta é muito interessante, isso é muito legal, é muito diferente do que a gente conversar com um médico que está acostumado a trabalhar com pessoas que são normais, né? Não que o atleta seja anormal, não é isso, mas são parâmetros diferentes. Isso para nós traz um valor muito significativo, né? Principalmente para a gente comparar. Então,
são questões como essas que agregam valor para o que a gente está fazendo aqui. Então é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Professor Lechec, que eu estou vendo aqui agora, muito obrigado. Andréia, que tem estado conosco aqui praticamente todos os dias, né, Andréia? Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Rodrigo abrilhanta sempre aqui as nossas apresentações, né? Apesar de que ele me sacaneia no final aqui, mas faz parte, não tem problema, não. Eu não ligo, né? E, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero vê-los na sexta-feira novamente e que a gente, na próxima quarta-feira, que a gente consiga aí. A gente está querendo criar uma coisa diferente para segunda-feira. Eu espero realmente que a gente consiga, né? Precisa confirmar isso ainda, mas a gente confirma, eu acredito que até amanhã. Se a gente conseguir fazer essa história diferente, a gente anuncia. Se não, a gente vai convidá-los aí para quarta-feira para a gente fazer essa discussão. Aí eu inclusive, estou avisando para que vocês possam pensar aí, né? Vamos, de forma democrática, discutir aqui aquilo que a gente acha que dá para a gente fazer, que a gente pode fazer. Foi interessante, eu não tinha divulgado isso para ninguém, mas hoje eu já recebi algumas propostas. Pô, vamos fazer isso lá na DAB, no Falando de Atletismo e tal. E já foi legal, porque vem de encontro com aquilo que a gente estava querendo fazer, que é mudar o modelo, tornar mais leve, mantê-lo agradável, né? Com uma periodicidade diferente, porque as nossas atividades voltando ao normal, a gente também não tem disponibilidade para estar aqui toda segunda, quarta e sexta. Enfim, e lembrando, né, Clodoaldo, na quarta-feira, então, a gente encerra essa temporada. Curiosamente, não foi por acaso, mas é um número legal. Na quarta-feira, dia 1º de julho, são 100 dias dessa temporada. Ela teve início no dia 23 de março, com a palestra do professor Edilberto Barros, né? Então, nós começamos no dia 23 de março, encerraremos essa temporada no 42º programa na quarta-feira. Como o Clodoaldo falou, será um momento, nós vamos fazer uma avaliação, nós vamos analisar os erros, os acertos, o que pode ser melhorado, como pode ser mais dinâmico, como pode ser mais atrativo, como pode ser mais participativo. Os números são fantásticos, são 42 programas, mais de 150 horas de conhecimento que está compartilhado no YouTube, mais de 130 mil visualizações online. Eu estou falando de visualizações só na hora em que aconteciam as palestras. Nós não estamos somando as visualizações que estão ocorrendo desde que as palestras se encerraram até hoje. Lembrando que tudo isso está disponível. Então, foi um desafio, foi algo extremamente interessante, mas a gente pode aperfeiçoar, né? A gente pode fazer algo melhor e é o que a gente pretende. Então, agradecer de antemão, né? A gente já começa a tirar o pé do acelerador, né? 100 dias, mas foi uma jornada muito legal. Essa temporada do Falando de Atletismo foi muito especial. Então, deixar claro, o Falando de Atletismo não será encerrado. Ele terá um novo modelo e terá início aí uma nova temporada. Muitíssimo obrigado a todas e todos. Lembrando, Vlamir, você falou desses números, 130 mil e tal, sem impulsionamento nenhum. Tá? Sem nenhum centavo, nenhum impulsionamento. E não é também objetivo da DAB isso. O objetivo é realmente que a gente tenha esses números para que esse conhecimento seja levado para as pessoas que não tiveram oportunidade de participar aqui conosco, ou que não têm oportunidade de ver pelo Zoom, ou que acabem, que possam ver isso em momentos diferentes dos nossos, mas que tenham acesso às informações que foram passadas por aqui. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, espero vê-los na sexta-feira. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.